Bem, eu pedi essa vídeo com vocês para trazer algumas questões correcionais aqui dentro da ABIN. Como todos têm ciência, com toda certeza, diversas reportagens desde o fim do ano passado imputavam à ABIN a produção de relatórios que auxiliariam a defesa do senador da República, filho do presidente da República. Essas mentiras se originaram de uma reunião, uma única reunião, que GSI e ABIN, com seu dever institucional, foram tratar de assunto de segurança institucional. E ao final do tema exposto, nós fomos enfáticos em dizer que não se trata de atribuição da ABIN e do GSI, pela questão já estar judicializada e por não se poder entrar em assuntos de inteligência privativo de cada órgão. Desde essa única reunião, nunca mais, não tratamos, nem tramitamos sobre o tema, nem mais tivemos relacionamentos ou encontros com as pessoas que levaram esse tema. Mas, infelizmente, reportagens jornalísticas desvirtuaram a questão e começaram a criar diversas mentiras que foram esses relatórios. Essas mentiras geraram diversos procedimentos administrativos e judiciais em face da ABIN, infelizmente, que culminaram, inclusive, a instauração de algumas sindicâncias internas para apurar os fatos, os graves fatos que estavam sendo expostos. Essas sindicâncias foram formadas não só por oficiais de inteligência, mas também por auditor da CGU, de controle interno, e ainda membros da AGU, da nossa corregedoria. De plano, o que eu coloco para o senhor é que a constatação é a seguinte, que, acredito, parcela da imprensa, pequena, de má fé, constrói um método, cria um falso fato grave, sem qualquer comprovação ou fundamento, joga para a difusão geral para uma condenação pública, execração pública, desacreditar a instituição e seus integrantes. Esses relatórios, no primeiro, houve uma escalada de reportagens, esses relatórios, no primeiro momento, se diziam da ABIN, em seguida, os relatórios eram informais ou paralelos, para depois se verificar que imputavam como textos de WhatsApp. Pode ter sido construídos por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Como a narrativa já estava completamente desacreditada, o que fizeram? Imputaram ao diretor-geral da ABIN a elaboração desses relatórios, com o intuito, claro, de injusto assassinato de reputação. Nossa gestão, vocês sabem, prima pela otimização da produção, e isso enseja a informatização e digitalização de tudo e qualquer procedimento. Procedimento para elaboração de documentos, de trâmites de documento e de consultas para a elaboração de qualquer documento. A sindicância apurou, primeiramente, que nenhum desses trechos que se jogavam esses jornalistas, que apresentavam, circulou aqui na ABIN, não houve trâmite, mas pode-se dizer que foi um documento informal. Mesmo assim, mesmo sendo informal, toda e qualquer consulta de base de dados e sistemas da ABIN pode ser auditado. A intenção para isso é um dimensionamento da força de trabalho, verificar as boas práticas, mas também de controle e auditoria. A maioria desses sistemas são de outros entes e órgãos, outros órgãos da administração pública federal, que compartilham de forma devida e legal aqui com a ABIN, e nós pedimos auditoria nesses órgãos, porque eles verificaram que nenhum tema sobre o assunto, nenhum servidor da ABIN, em exercício aqui, consultou, teve acesso a essas pessoas vinculadas a esses relatórios, pessoas físicas e jurídicas. Mais ainda, os trechos que eram colocados nas reportagens, foi constatado aqui, inclusive pela parte de doutrina, textos extremamente mal redigidos, trechos atécnicos, desassociados de qualquer
construção de textos de relatórios de inteligência por qualquer servidor da ABIN em sua construção. Isso demonstra claramente, pelo trabalho que foi apurado de fatos, que não foi construído nada aqui dentro da ABIN, nem consultado nada aqui dentro da ABIN desses assuntos que se levaram. Diversas notas à imprensa foram produzidas pelo GSI e pela própria ABIN, mas nós sabemos que essas notas não têm o alcance, a propagação do que essas notícias mentirosas trazendo fatos graves que são falsos. Felizmente, infelizmente, primeiro, dessas diversas ações, procedimentos administrativos e ainda judiciais contra nós aqui, pedindo afastamento de função, desvio de finalidade, improbidade administrativa e crimes, a PGR foi felizmente provocada a apurar a questão. A PGR provocou jornalistas a apresentar o tal documento, ou ao menos a íntegra dos relatórios, que até então não havia sido demonstrado, apenas trechos. Se há imputação de um ilícito, e ele é feito através de um documento escrito, a íntegra tem que ser apresentada, inclusive o documento, mesmo que ele não seja físico, virtual de como ele se chegou. Apenas após a provocação da PGR que esses supostos relatórios se apresentaram na íntegra. E aí a questão que já tinha sido, por elementos demonstrando que não foi feito pela ABIN, ficou mais clara ainda. Quando vieram os relatórios, supostos relatórios, na íntegra, pôde-se ver que os trechos que eram suprimidos antes eram propositalmente suprimidos, porque eles mostram incontestavelmente, patente, que nunca poderiam ter sido produzidos pela ABIN, pelo diretor-geral da ABIN, por diversas discrepâncias, faltas de conexões, de narrativa de fatos, inclusive de cronologia de conhecimento. E não é uma questão de difícil verificação, não precisa ser um expert em investigação criminal, de fácil verificação cronológica que há impossibilidade do diretor-geral da ABIN ter produzido. Bem, eu estou trazendo essas questões todas hoje, por quê? Porque para o restabelecimento da verdade, nós temos que tratar, as imprensa corre com a velocidade da informação, mas nós temos que tratar com o ordenamento jurídico e os instrumentos que nos trazem. Hoje estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão aqui na ABIN, em face de servidor de inteligência, que a sindicância nossa apurou que houve vazamento de informações reservadas, estruturais da ABIN, a dar suporte básico de uma veracidade para a construção dessas mentiras da imprensa. A nossa sindicância apurou uma possibilidade de notícia de crime, foi encaminhado aos entes da persecução penal, um juízo competente expediu esses mandados de busca, estão sendo cumpridos hoje, na estação de trabalho do servidor, na residência do servidor, para apurar esse vazamento de informação. Não é uma notícia feliz de se dar, mas é um dever nosso correcional, punitivo para o servidor, vai responder em instância criminal e civil, já vai ter seu afastamento, o que cumpre o nosso papel aqui de defesa da instituição. Ao lado dessa questão, já está em andamento de procedimentos para judicialização, desjudicialização, criminal e civil, em face desses jornalistas que mentirosamente deram origem a essas imputações de relatórios. E ainda das pessoas que podem, jornalista ou não, podem ter trabalhado ou influenciado eles a isso. Isso aqui não é uma contra a liberdade de expressão, a imprensa, pelo contrário, o papel da imprensa, quando livre, profissional e em busca da verdade, ele é essencial, é fundamental à sociedade, ao Estado. Agora, quando determinados profissionais se utilizam dos meios de comunicação para perseguir, inventar, não apenas mentiras, mas ilícitos, e pior ainda,
cientes da inocência do acusado, essas questões têm que ser responsabilizadas, civilmente e criminalmente. Sempre trabalhei para o sistema de justiça, eu prezo e confio nele. Essas questões não são reservadas, devem ser públicas e, havendo a indagação da imprensa, eu sintetizarei uma nota com todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês agora. Era isso que tinha para informar nesse primeiro momento. Vou aproveitar o ensejo para tratar de outros temas em seguida.